essa dúvida leva à investigação e a investigação leva ao combate à corrupção. Mas também os tribunais de contas conseguem verificar isso claramente e enviar para as autoridades legitimadas respectivas a notícia do crime para investigação, a notícia do fato para investigação. Então, estou lá avaliando, por exemplo, um processo de licitação ou de contrato e dentro daquela análise, daquela auditoria, percebe, acha, né, então a gente até chama isso de achado, acha um fato específico que leva a crer que houve uma corrupção. Os tribunais de contas imediatamente avisam, informam as autoridades legitimadas para que procedam à investigação. Então, de modo geral, ainda que não seja diretamente no combate à corrupção, os tribunais de contas auxiliam, sim, no sistema de combate à corrupção. Não é a sua missão primordial, não é. Mas, no final das contas, ao exercer aquelas funções, aquelas atribuições constitucionais, os tribunais de contas acabam auxiliando, sim, no combate à corrupção. E aí, vem esse adendo que eu coloquei aqui, que eu acho importante, né, porque é um tema que está hoje palpitante no âmbito dos tribunais de contas, no âmbito da academia, principalmente, no âmbito das críticas relacionadas aos tribunais de contas, no âmbito até social, na mídia também isso acontece, ocorre bastante, né? Muitas notícias relacionadas a essa questão. Nós temos hoje um paradoxo no âmbito do controle da administração, principalmente nos tribunais de contas, né? Há uma acusação de excesso de controle, há uma acusação de paralisia da gestão em virtude desse excesso de controle. Aí quem é mais da área jurídica já ouviu falar em direito administrativo do medo, paralisia das canetas, etc., né? Infantilização do gestor, e aí a gente vê isso no dia a dia até mesmo na mídia. O que acontece? Então, por um lado, alguns reclamam de excesso dos tribunais de contas, de excesso de controle, o controle tomando o lugar do gestor, o que ensejaria uma paralisia da gestão. O que ensejaria o gestor dizendo, não, eu prefiro não mexer porque eu tenho medo do controle externo. Eu prefiro não fazer isso porque eu tenho medo do que o controle externo vai achar. Por outro lado, dentro desse paradoxo, nós temos muita gente, a mídia, a sociedade, muita gente da academia dizendo, não, mas o controle é omisso. As contas públicas chegaram nesse ponto porque o Tribunal de Contas não verificou corretamente a lei de responsabilidade fiscal. Os tribunais de contas aceitaram a chamada contabilidade criativa, pessoas inventando maneiras de burlar a lei de responsabilidade fiscal. E é por conta dessa omissão que a gestão comete excessos, é por conta dessa omissão que nós temos corrupção. O Tribunal de Contas não atuou devidamente quando devia, então o gestor fez o que queria, né? Deu prejuízo para a administração, ensejou aí danos ao erário e tal. Então, esse paradoxo que nós vivemos hoje é muito interessante, professora Ana Carla, porque temos dois polos e é difícil escolher onde que o controle externo realmente está. Está agindo em excesso, que causa uma paralisia, está sendo omisso, o que causou excesso na gestão, e por isso que as contas públicas estão da maneira que estão. E aí vem na minha visão, obviamente, né, o que seria o início de uma solução para esse paradoxo. Então, nem tanto a omissão, nem tanto o excesso de controle, mas um controle adaptado à gestão. Então, um controle multitarefas, aquele controle que vai tanto ver a legalidade, mas a questão operacional, os resultados, para poder auxiliar na tomada de decisão do gestor, tornando essa decisão mais segura. O gestor também se adaptar ao controle, o gestor também verificar que o controle pode ser um parceiro no aprimoramento dessa gestão. Então, os planos são analisados conjuntamente. Há um controle dialógico que a gente fala hoje. A gente vê muito aí nos escritos, nos artigos do pessoal do controle, né? Nas lives, em eventos científicos, as pessoas falando em controle dialógico, exatamente a correção de rumos consensuada, partes, controlado e controlador, sentarem na mesma mesa e juntos analisarem os planos, analisar onde estão as falhas, tentar evitar ao máximo a penalização e tentar evitar ao máximo o dano ao erário.
Então, no Tribunal de Contas do município de São Paulo, por exemplo, nós temos o que eles chamam de mesas técnicas, que são audiências, vamos dizer assim, reuniões entre controlador e controlado em questões mais complexas, não é aplicável qualquer processo, mas no âmbito de questões mais complexas, em que essas partes sentam e realmente tentam resolver a situação. Realmente, umas informam as outras daquilo que está sendo feito, por que as justificativas, por que tomou tal outra atitude, tal outra providência, e isso está sendo estudado para ser levado para todos os tribunais de contas, de alguma forma, não exatamente nesse modelo do TCM de São Paulo, mas num modelo dialógico também, mais moderno, em que as partes possam sentar e atuar como parceiras. O que interessa a todos é que a gestão seja uma gestão responsável, tanto no âmbito fiscal, quanto no âmbito das suas competências, das políticas públicas que devem ser entregues para a população. Então, essa é uma visão nova. E a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB, deixou claro que nós temos que levar em consideração, no âmbito do controle, a situação do gestor. Então, para que esse diálogo aconteça, para que os processos eles sejam realmente eficientes, que os resultados sejam entregues à população, é preciso que o controle não passe a mão na cabeça, nada disso, não libera, não é para ser omisso de jeito nenhum, mas também o excesso, ele é freado, vamos dizer, o excesso ele é limitado com base nessas situações. Então eu coloquei essas figuras mais divertidas aí, mas é exatamente o que o gestor público brasileiro passa, né? Ele passa, é um elefante andando numa corda bamba, é um ratinho precisando pegar o queijo, mas a ratoeira está armada. Então, de modo geral, o sistema de controle tem que entender qual foi a circunstância do gestor. O gestor circunstancial, o que ele está passando, quais os instrumentos que ele tem, qual a estrutura. Se essa estrutura deficiente foi algo que ele ocasionou, ou ele herdou dessa forma, uma estrutura muitas vezes que é precária, com recursos escassos. Então, o que era possível se fazer? Eu disse para vocês antes aqui que tem que ter um substrato ético. Óbvio que a moralidade vai ser vista, óbvio que a intenção vai ser verificada, não para dar base à decisão, mas para se entender qual foi a circunstância que aquele gestor agiu, por que ele tomou determinadas decisões. Então, é preciso que isso aconteça. Qual é o caminho do equilíbrio daquelas forças? Então, nós temos lá um paradoxo de excesso ou de omissão do controle e ocasionando uma paralisação da gestão ou um excesso da gestão. Qual que é o caminho do equilíbrio dessas forças que estavam ali naquele slide? Não há dúvida nenhuma que o caminho é a parceria. Não é para deixar de penalizar, não é para deixar de multar ou de declarar irregular, julgar irregular aquilo que realmente está irregular, mas até que esse ponto chegue, é preciso que o controle haja de uma maneira pedagógica, parceira, dialógica. Então, tanto o gestor abrir o coração para receber o controle, quanto o controle entender as circunstâncias do gestor. E é com essa visão, né, de parceria, de diálogo, de transparência, é que eu realmente encerro essa minha participação nesse projeto excelente, que é o XI, Finanças Públicas, agradecendo a audiência de todos e colocando à disposição para debate sobre controle de uma maneira aberta. Estou sempre nas redes sociais, espero que todos gostem desse tema e que possamos debater esse tema para que ele seja algo incluído na agenda da sociedade brasileira. Agradeço a professora Ana Carla e a USP e agradeço a todos que nos assistiram. Professora Heloísa Helena, uma excelente apresentação que acabamos de ter nesse momento. E vendo esses seus últimos slides, né, me vem à cabeça, além da participação como um elemento central dessa modificação dessa forma de controlar para que haja de fato um bom resultado, um bom desfecho, que é aquele que a Constituição exigiu, duas outras possibilidades também de serem investidas concomitantemente e também de forma intensa, que é a capacitação
né, que é exatamente o uso dessa rede de escolas de contas, de todos os tribunais de contas do país, que tem servidores espetaculares, gente muito capacitada e que usa o corpo técnico dos próprios tribunais de contas para fazer permanentemente atividades de capacitação, considerando a capacitação para o cidadão, que é, vamos dizer, o controlador constitucional mais habilitado, né? Todo poder emana do Sim. povo. Então, um tipo de qualificação específica para o cidadão, que ela é diferente, mas hoje eles têm possibilidade de acessos a determinados bancos de dados, acesso a determinadas informações que eles só precisam entender como fazer, onde fazer. Então, Isso. trabalhar com a cidadania para isso, capacitação dos agentes da burocracia, vamos dizer, de base, que executa ali a atividade das políticas públicas, que tem mais a ver com a questão da legalidade, dos processos, do como fazer aquilo de forma a atender a legislação. A capacitação no nível mais estratégico, que são o próprio gestor e aqueles que orbitam em volta dele, no sentido da tomada de decisão adequada, no sentido da macrogestão da sua administração. Então, eu acredito que o espaço dialógico ele tem de estar de mãos dadas com a capacitação. Com E hoje certeza. em dia, um outro item, o governo está sendo posto em questão, os partidos estão sendo postos em questão, os poderes estão sendo postos em questão no momento em que a gente está na transição do chamado governo 4.0. Então, os Sim. tribunais de contas também deverão se adaptar a essa nova forma, né? Chega o e-governo, chega o governo 4.0, chega um cidadão 4.0, o acesso aos dados está cada vez mais ampliado, toda a inovação social que surge a partir dos defeitos e das lacunas da prestação de serviço público, que tem feito com que startups nasçam para dar exatamente soluções para isso. Enfim, a parceria, a colaboração entre o órgão que controla e o controlado, a ampliação da capacitação, que não virá só dos tribunais de contas, mas tem um papel importante, e o Sim. uso das tecnologias para que o controle preventivo ele tome um espaço maior que o controle repressivo. A Sim. minha sensação, professora Heloísa Helena, é que como a gente viveu até aqui no estado analógico, em que foi necessário criar camadas de legalidade, camadas de verificação, e o sistema de controle externo brasileiro é um sistema que trocou a autorização prévia obrigatória por um controle posterior que requer etapas de planejamento, etapas de gestão, uma ampliação da auditoria operacional, que não é feita em larga escala pelos tribunais do Brasil, né, ela é feita em pequena escala, a maior parte da Sim. auditoria é uma auditoria de legalidade, que é a auditoria própria do Estado analógico e do Estado de avaliação formal. Então, a gente não conseguiu nos tribunais avançar com a auditoria operacional, porque ela Mas requer tem avançado, né? tem avançado, mas em termos de proporção. A gente Sim. criou um modelo em que a auditoria operacional seria a grande estrela, mas ela requer uma estrutura, requer uma capacitação que, se a gente for olhar na massa do que é feito pelos tribunais, não é majoritária. Porque existe vários tipos de deficiência, desde quantidade de servidor, desde acesso à tecnologia, desde capacitação para uso, enfim, uma série de elementos. Os tribunais têm avançado, isso é fato. Mas quando a gente está numa sociedade de inovação, numa sociedade da informação rápida, numa sociedade que o prefeito fez uma coisa aqui, já está no WhatsApp, já está no Sim. Instagram, já está num monte de lugar, o modelo de controle consolidado secular é um modelo de Estado Defasado. analógico. Sim.